Sérgio comandava o programa Cartas da Noite na Rádio Sentimento FM há 3 anos. Todas as noites, das 11 às 2 da manhã, a sua voz embalava corações solitários, lendo cartas e tocando as músicas mais românticas, para quem ainda estava acordado. Era março de 1993, quando ela começou a ligar. Aquele ano mudaria tudo. Sempre no mesmo horário, como um relógio, 00:15 em ponto. A voz que saía do outro lado da linha era suave, quase um sussurro tímido, carregada de uma melancolia que parecia familiar. Boa noite! Queria pedir uma música. Claro. Qual o seu nome, Camila? E para quem é o pedido, Camila? A hesitação dela era palpável. Uma pausa que parecia carregar um mundo de histórias. Para um coração em espera. Alguém ficou para trás. Sérgio não sabia explicar por quê, mas aquela voz o tocava de um jeito único. Havia uma dor genuína ali, uma saudade que ele reconhecia como se fosse a sua própria. Porque no fundo, ele também tinha um coração em espera, uma ferida silenciosa que nunca cicatrizava. As ligações de Camila se tornaram um ritual sagrado nas madrugadas da rádio. Toda noite, sem falhar uma única vez, o telefone tocava a 00:15. E era ela, sempre pedindo músicas sobre amores perdidos, sobre a dor da saudade e a teimosia da espera. Canções que eram a trilha sonora de sua própria alma. E Sérgio começou a esperar, ansiosamente, por aquelas ligações. Aqueles breves minutos se tornaram o ponto alto do seu programa. Ele se preparava, escolhia a dedo as canções, pensava em cada palavra que diria no ar, querendo, de alguma forma, confortá-la. E agora, mais um pedido da nossa querida ouvinte. Camila menos, ele dizia ao microfone, com um sorriso que ninguém via. Para o coração que espera, porque alguns amores, meus amigos, merecem a nossa paciência. As conversas deles eram sempre breves, quase protocolares. Mas, nesse espaço de poucas palavras, uma intimidade silenciosa crescia. Uma conexão se formava através das ondas do rádio, unindo duas solidões. Até que, numa noite fria de julho, a voz dela quebrou o padrão. Sérgio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Surpreso, ele respondeu. Pode, claro. Você já esperou por alguém? Assim por muito tempo, Sérgio hesitou. Ele nunca falava de si mesmo no programa. Sua vida pessoal era um livro fechado. Mas aquela pergunta veio do coração. Já. Na verdade, ainda espero. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, ela perguntou, a voz quase inaudível. E vale a pena esperar, mesmo sem saber se a pessoa vai voltar? Ele respirou fundo, buscando a resposta mais honesta que podia dar. Eu não sei se vale a pena, Camila, mas sei que não consigo parar. Outra pausa. Então, a voz dela, cheia de uma emoção nova, disse, obrigada por me entender. E desligou. Naquela noite, Sérgio sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Sérgio não admitia para ninguém, mas a verdade era simples e avassaladora. Ele havia se apaixonado por aquela voz. Apaixonou-se pela Camila, que ligava todas as noites, pela mulher misteriosa que, assim como ele, esperava por um amor que talvez nunca voltasse. A dor compartilhada os uniu de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. E aos poucos, uma pergunta começou a martelar em sua mente. E se ele parasse de esperar por quem já tinha ido embora? E se em vez disso, ele tentasse encontrar a pessoa que estava ali, presente, noite após noite, do outro lado da linha? Mas como? Era uma ideia impossível. Ela nunca se identificava completamente. Nunca dava pistas de onde morava ou quem era. Camila era apenas uma voz, um nome e um coração em espera. Um fantasma doce que assombrava suas madrugadas. Ele estava preso num labirinto de sentimentos. Apaixonado por uma mulher que ele nem sequer sabia se existia de verdade. Numa quinta-feira de outubro, o telefone tocou no horário de sempre. Era ela. Mas, dessa vez,
A voz de Camila estava diferente. Havia um tom de despedida, uma emoção que fez o coração de Sérgio apertar no peito. Sérgio, eu acho que essa é a minha última ligação. Ele sentiu um frio na espinha. Por quê? O que aconteceu? Porque eu preciso parar de esperar? Preciso aceitar que ele não vai voltar. E continuar ligando, pedindo essas músicas. Só tá me mantendo presa num passado que não existe mais. Eu preciso seguir em frente, Camila. Ele tentou dizer algo. Qualquer coisa para impedi-la. Obrigada, de verdade. Por ter me ouvido durante todos esses meses. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim. A ligação começou a chiar. Interferência. O som da voz dela foi se perdendo num ruído estático, Camila. Espera, eu preciso te dizer uma coisa. Mas era tarde demais. A linha ficou muda. Desesperado, Sérgio tentou ligar de volta para o número que apareceu no identificador, mas nada. O número não estava registrado. Ela tinha simplesmente desaparecido. Como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Sérgio passou a semana seguinte num estado de agonia. Cada noite, ele se sentava diante do microfone, o estômago revirado, esperando o telefone tocar a meia-noite e 15. Mas o telefone permanecia em silêncio. A ausência de Camila era mais alta do que qualquer música que ele pudesse tocar. Na quinta-feira seguinte, uma semana após a última ligação, ele não aguentava mais. Tomou uma decisão arriscada, um salto no escuro. Esse 11h30 no meio do programa, ele respirou fundo, segurou o microfone com as mãos trêmulas e fez algo que nunca tinha feito. Quebrou o personagem do locutor e falou com o próprio coração. Camila, se você estiver me ouvindo em algum lugar, eu preciso te dizer uma coisa. Durante todos esses meses, você ligou pedindo músicas para um coração em espera, para alguém que ficou para trás. E eu sempre achei que você estivesse falando de outra pessoa. Ele fez uma pausa. O silêncio no estúdio era absoluto. Mas hoje eu percebi. Eu também tô esperando. Eu tô esperando por você. Porque eu sou o homem que ficou aqui, esperando você ligar toda noite. O homem que se apaixonou pela sua voz, pela sua dor, pela sua esperança. E, se você ainda estiver aí, por favor, vem aqui. Vem na rádio. Amanhã, a hora que você puder, eu vou estar esperando. Depois de dizer aquilo, ele colocou a primeira música que encontrou e encostou o rosto nas mãos. O corpo todo tremendo. Ele tinha se exposto, completamente, ao vivo, para milhares de ouvintes. E talvez a única pessoa que importava nem estivesse ouvindo. Na sexta-feira, Sérgio chegou na rádio às 10 da manhã, muito antes do seu horário. O dia se arrastou. Ele ficou na sua sala, olhando para a porta, o coração batendo descompassado a cada barulho no corredor. Meio-dia, 1 da tarde, 2, às 3h30. Quando a esperança já estava se esvaindo, o telefone da sua sala tocou. Era a recepcionista. Sérgio, tem uma moça aqui. Ela disse que você está esperando por ela. O mundo de Sérgio parou por um segundo. Ele mal conseguia respirar. Manda subir, por favor. Ele correu para a porta do estúdio a gemer, ossuando, mais nervoso do que em qualquer estreia. A porta do elevador se abriu, e de lá, ela saiu. Camila era real. Diferente de qualquer imagem que ele pudesse ter criado. Baixa, com longos cabelos castanhos, óculos delicados e um vestido azul simples. Ela parecia tão apavorada quanto ele. Eles ficaram parados no corredor, apenas se olhando. O tempo congelado. Bok. Você é o Sérgio? Ela perguntou. E ali estava, a mesma voz suave, agora trêmula. Sou. E você é a Camila? Sou. Um silêncio carregado de meses de conversas não ditas pairou entre eles. Eu não sabia menos, ela disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Quando você disse aquilo ontem, eu não fazia ideia que você estava falando de mim. Eu achei que era só uma coincidência bonita. Ele deu um passo na direção dela, diminuindo a distância que os separava. Não era coincidência. Camila, durante todos esses meses,
Você foi a única coisa que fez o meu trabalho ter algum sentido. A única pessoa que eu realmente queria ouvir, do outro lado. Mas eu estava ligando, eu estava pedindo músicas para outra pessoa. Ele sorriu, um sorriso gentil e cheio de alívio. E agora? Ele perguntou, a voz baixa. Você ainda está esperando por ele? Ela olhou para Sérgio, realmente o viu pela primeira vez, e um sorriso brotou em meio às lágrimas. Não. Acho que eu estava esperando por você. Eu só não sabia